Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas, meus irmãos, para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos entrar na presença de Deus agora. Eu quero te convidar a você esquecer os seus problemas, lutas, dificuldades e começar a buscar a presença de Deus. Começar a buscar o Espírito Santo. Quero te convidar a você abrir todo o seu coração para o Senhor Jesus, Ele entrar. A presença dEle vai entrar sobre os seus pensamentos. A presença do Senhor vai começar a entrar dentro de você e você sairá deste culto hoje transformado, abençoado, cheio do Espírito Santo. Por isso feche os olhos, busque agora a presença do Senhor aí onde você está. Busque agora o Espírito Santo de Deus. Busque agora estar mais junto do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus está aqui conosco. O Senhor Jesus está aqui junto conosco. Te adoramos, Jesus, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos. Queremos hoje declarar todo o nosso amor, toda a nossa esperança no Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui com os nossos pensamentos disponíveis para o Senhor. Queremos que o Senhor fale conosco, queremos que o Senhor nos unja, queremos que o Senhor nos consagre, que o Senhor nos alimente. Nós queremos a Tua presença, o Teu poder, Jesus. Nós queremos ser renovados, batizados. Queremos sentir a Tua glória, queremos sentir o Teu poder. Queremos hoje sair deste culto cheios de fé, cheios de esperança. Queremos crer que o Senhor é vivo e verdadeiro a todo momento, a todo tempo. Por isso, meu irmão, minha irmã, busque a presença do Senhor aí onde você está. Busque a presença do Espírito Santo aí onde você se encontra. E comece a buscá-lo, adorá-lo. Diga para Ele: meu coração é seu, Jesus. Diga para Ele: os meus pensamentos são seus, Jesus. Não perca o seu tempo com a sua boca fechada, mas busque a presença de Deus. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Declare para Ele isso. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Declare: cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre.
é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. levante as mãos para o Senhor. Levante as mãos para Ele. Santo para sempre. Chame o Senhor de santo, de maravilhoso. Chame Ele de Deus forte, de Deus grande, de Deus todo-poderoso. Eu preciso que você abra o seu coração para a presença de Deus nesta manhã, porque o Senhor quer descer sobre você. A presença dele quer descer sobre você agora. O Senhor, Ele quer entrar nos lugares que ainda não foram acessados por Ele. O Senhor quer curar você, o Senhor quer liberar algo sobre você. Por isso, adore a presença de Deus, adore a presença do Espírito Santo. Chame a presença do Espírito Santo para você. É o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Declare isso pro Senhor. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Declare para o Senhor: tu és santo, Jesus. Tu és santo, Senhor, e nós aqui levantamos a nossa adoração a Ti. Levante a sua voz, levante as suas mãos em adoração, em rendição a Ele, e declare: Senhor, Tu és santo. Senhor, Tu és exaltado entre as nações, Pai. Toda a terra canta o Teu nome, toda a terra clama pela Tua presença. Senhor, e nós buscamos ao único e poderoso Deus, o único Criador, o único Salvador. Declare: o Teu nome é o maior, o Teu nome é santo. Toda a criação declara a Ti, Jesus. Declare para Ele: Santo, Santo para sempre. O Teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo,
Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Sim, Jesus, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Tu és santo, Senhor. Tu és santo e toda a terra reconhece a tua grandeza, Pai. Senhor, a ti todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Pai. E nós a ti confessamos a tua grandeza, confessamos o teu poder. Adore ao Senhor, sinta a presença dele neste lugar, chame por ele. Diga, Jesus, nós queremos sentir o teu fluir no nosso meio. Ah, Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar. Chame por ele, chame pela presença dele. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir, declare para ele, teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir, eu sinto sim, teu rio de vida aqui. Adore a presença dele. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei. Adore o Senhor Jesus. Em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir, eu sinto sim, teu rio de vida aqui. Sinta o rio do Senhor transbordando na sua vida. Eu
quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir, eu sinto aqui teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia, Jesus. Diga para ele aleluia. Chame ele de santo. Diga para ele que toda a glória é dele. Diga para o Senhor: Senhor, eu não quero sair daqui hoje vazio, vazia. Eu não quero sair daqui hoje do mesmo jeito que eu cheguei, da mesma forma que eu me encontro. Mas eu quero sair daqui hoje com a tua direção, com o seu conselho. Que o Senhor possa revelar os seus segredos, que o Senhor possa revelar os seus planos, as suas intenções comigo. Ah, Jesus, nós te adoramos, te louvamos, queremos glorificá-lo, exaltá-lo. Em meio, Senhor, a tantas dificuldades, a tantos problemas, os quais o mundo está enfrentando, nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para te louvar, para declarar: nós somos a sua igreja, nós somos os seus servos, os seus filhos, os seus escolhidos. Nós somos aqueles a quem entregaram a vida e confessaram o Senhor publicamente para todas as pessoas verem. Nós não nos envergonhamos da cruz, nós não nos envergonhamos da sua morte, da sua ressurreição. O Senhor para nós não é loucura, o Senhor para nós não é loucura, a tua mensagem não é loucura para nós. Nós somos sábios porque cremos no Senhor Jesus. Nós somos salvos porque cremos no nome unigênito dele. Ah, Jesus, te adoramos. Diga para ele: te amo. Diga para ele: eu te adoro, eu te louvo. Diga para ele: eu quero sentir o teu poder, eu quero sentir a tua unção, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero poder transbordar sua presença. Ah, Jesus, passeia no nosso meio. Jesus, Jesus, fala com estas pessoas. Jesus, Espírito Santo, comece a convencê-la, comece a ensiná-la, comece, Senhor, a ser o professor, a ser, Senhor, o conselheiro
delas. O Senhor está aqui não somente para te curar, não somente para te libertar, não somente para abrir as portas para você, mas Ele está aqui para fortalecer a sua fé. Ele está aqui para te levantar, Ele está aqui para te dar a orientação, Ele está aqui para te dar os conselhos dEle. Jesus, entra no nosso coração, Jesus. Espírito Santo, entra agora nos nossos pensamentos, Espírito Santo, e faça fluir este rio de vida, e faça fluir este rio do Espírito. Senhor, que o teu rio possa abrir agora, Senhor, este caminho no meio do deserto, que os ermos possam testemunhar, Senhor Jesus, que o deserto possa testemunhar o teu poder, a tua unção. Jesus, encha a tua igreja, Jesus, enche os teus filhos, Jesus, transborda agora os corações que estão abertos para o Senhor, pessoas que vieram declarar que não conseguem vencer sem ti, pessoas que vieram declarar que não conseguem ultrapassar as barreiras sem o Senhor, mas o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso único Deus, o Senhor é o nosso único Salvador e Redentor. É só no Senhor que está a nossa fé, é em ti que estão fixados nossos olhos, é em ti que está a nossa esperança. Jesus, só o Senhor é Deus, Jesus, só o Senhor é Pai, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios da presença dEle, sejam cheios da presença do Senhor agora, para a glória de Deus. Bendito é o Senhor Jesus. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Você pode orar junto comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu entrego a minha vida, o meu coração em tuas mãos, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu não estou escutando nada. Então glória a Deus mais alto, gente. Bem pouquinho que eu estou escutando, mas não porque você está falando baixo. Eu não estou escutando desse lado nada. E o Senhor me deu uma palavra agora enquanto eu não escutava. O mundo está assim. Escuta essa palavra que eu vou entregar para você agora. O mundo está assim. O lado direito meu não escuta. E enquanto vocês adoravam e buscavam, o Espírito Santo falava para mim: o mundo está assim, não está ouvindo. Não estão percebendo, eles estão ouvindo um lado, mas o outro lado eles não estão ouvindo. Tudo que está acontecendo, eles não estão percebendo. Eles não estão percebendo, eles estão surdos. O meu lado direito, que representa o lado espiritual, o meu lado direito representa o lado espiritual, eu não ouço nada. Quando eu coloquei os pés em cima do altar e eu falei, a minha audição sumiu mais ainda. No culto de homens eu falei até um pouco para os homens que eu estava um pouco surdo.
Mas eu saí do culto escutando e agora quando voltei a ficar surdo novamente. E aí dobrei os joelhos e comecei a falar: Senhor, por que eu não consigo escutar? E o Senhor me disse: porque assim está o mundo. Eles não estão ouvindo. Eles não estão ouvindo o que está acontecendo. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. Algo muito sério vai acontecer por esses dias. Algo muito, muito sério. E o Senhor vai permitir acontecer isso. O Senhor vai permitir. Eu creio que isso é um aviso. Prepare-se, prepare. Se prepare muito. Esteja com a sua audição atenta, sensível, porque o Senhor vai falar conosco por esses dias. E vai nos orientar o que devemos fazer. O que é para nós fazer nesses dias. Diga glória a Deus. Senta um minutinho no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu recebi uma palavra a respeito disso que aconteceu. Pega a minha Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 3, no nome do Senhor Jesus. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, para a glória de Deus. Ontem à noite, enquanto eu li a Bíblia, ontem à tarde, o Senhor me deu o livro de Amós para meditar, e eu comecei a ler, e li até o capítulo 5, e perguntei para o Senhor: Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para nós? E sobre o que o Senhor quer falar? Então me saltou este versículo, Amós capítulo 3, versículo 7. A Bíblia fala sobre um castigo contra a maldade de Israel. Amós capítulo 3, versículo 7. Nossa reunião de homens estava uma bênção. Diga glória a Deus. Só os homens, diga glória a Deus. E foi fraco ainda perto do que a gente viveu nessa reunião de quinta-feira. Foi uma bênção. Não sei como que estão as mulheres no culto de mulheres, mas nós quase derrubamos esse prédio cantando e louvando e dando glória a Deus. Glória a Deus. A gente está na fé. Viemos para frente do altar e cantamos aquele louvor. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. E aqui entregamos tudo a Ele. O Senhor falou muito forte conosco nesta quinta-feira a respeito de um posicionamento que todo homem de Deus tem que ter. Glória a Deus. E mês que vem nós temos outra reunião de homens. Já marcamos o nosso futebol. Diga glória a Deus. Então as mulheres não é para segurarem os seus esposos dentro de casa, é para deixar eles irem jogar bola, porque eles não vão jogar com qualquer pessoa, eles vão jogar com o pastor. Diga glória a Deus. Com o pastor, comigo, com o obreiro, nós somos os craques do time. Eu e o obreiro, por isso nós temos que jogar um contra o outro. Se nós jogar juntos, nós vamos ganhar todas. Então a gente joga um contra o outro. É sexta-feira, tá? Os homens se programem, né? Tirem aí a preguiça de lado e vamos lá jogar um futebol. Será bênção para nós. Eu acredito que vocês estão muito sedentários. Tem que ir lá exercitar, jogar um pouquinho mais. Será bênção. Vai ser um momento de lazer para nós, para a glória de Deus. Amós capítulo 3, versículo 7. Feche os seus olhos. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Usa a Tua palavra e fala dentro do nosso coração. Que o Senhor venha nos responder, nos atender. Que a Tua palavra seja a direção, a orientação. Revela-nos a Tua palavra em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria falar hoje sobre o papel dos profetas. Quem crê que existe profetas hoje, nos dias de hoje, a gente levanta a mão.
Muitas pessoas no mundo atual não acreditam mais em profetas. Elas não creem mais que existe profetas. Só que a igreja de Jesus é uma igreja profética. A igreja do Senhor Jesus se move no profético. São 5 ministérios. Um que é o evangelista, um que é o pastor, outro que é o mestre, outro que é o profeta e outro que é o apóstolo. O evangelista é aquele que chega em lugares mais longe. Por isso ele é considerado como o menor dedo. Ele entra, ou eu acho que é o evangelista, né? Não, esse aqui é o mestre, se não me engano, é o mestre. Este daqui, que tem o lugar da aliança, é o pastor, porque ele tem aliança com as ovelhas. Ele ama muitas ovelhas, ele morre pelas ovelhas. Este daqui é o evangelista, que é o que chega mais longe, porque é o dedo maior. Este daqui é o profeta. Ele é o que aponta, ele é o que mostra, ele é o que revela. Este daqui é o apóstolo. Esse chega em todos os outros ministérios. Ele alcança o mestre, ele alcança o pastor, ele alcança o evangelista e ele alcança o profeta. Então, a igreja de Jesus, ela é dividida em 5 ministérios. Dentro de uma igreja de Jesus, dentro da igreja de Jesus, tem esses 5 ministérios. Tem aquele que é o mestre, que quando abre a Bíblia, ele fala coisas que a gente nunca ouviu. Nós temos um mestre na nossa nação chamado Rodrigo Silva, um arqueólogo que ele é da igreja adventista do 7º dia. Ele é um mestre. Ele fala coisas que muitos não conseguem, não tiveram ainda o discernimento. Nós temos pastores de igrejas e temos um pastor aqui em Santa Catarina chamado Telmo Martinello. Este cuida muito bem das ovelhas, porque tem um trabalho social extraordinário através desta igreja chamada Abba Pai. Muitas igrejas adaptaram o mercado solidário, porque ele cuida de pessoas, dando alimento, construindo casas. Nós temos também evangelistas, que são aqueles missionários que vão em lugares longe, como na África, na Bolívia, no meio do Pantanal, da Amazônia. Eles chegam nesses lugares. Nós temos os profetas, que se levantam e avisam, como houve agora antes da enchente. Houve um profeta chamado Rubens, que fica dentro do palácio lá em Brasília. Ele abriu uma live e falou aonde haveria enchentes aqui no Rio Grande do Sul, e citou nome das cidades. E falou: muitos irão morrer. Inclusive citou o nome de um bairro, um dos maiores bairros, ou o maior bairro aqui da América Latina, chamado Matias Velho. Ele citou que ali morreria muita gente, era para o povo saírem daquele lugar. Então nós temos profetas, nós temos apóstolos nos dias de hoje. Apóstolo, dificilmente você pega ele na igreja dele, porque ele é aquele que chega em todos os lugares. Ele vai em todos os lugares. Nós temos um apóstolo chamado Luiz Hermínio. É um apóstolo que o Senhor levantou nos dias de hoje.
Dificilmente você pega ele estar nos Estados Unidos, daqui a um pouco está no Japão, aí ele vai estar poucos dias aqui. É um que fica de lugar em lugar. Tem a sua igreja, mas fica de lugar em lugar. Então a igreja é dividida entre 5 ministérios. E hoje eu queria falar sobre o ministério do profeta. O que é um profeta? O que o profeta faz? Como ele se comporta? Será que profeta é aquele que revela CPF? Será que profeta é aquele que revela que tem macumba na sua vida? Será que profeta é aquele que revela o número do seu telefone? Nós vamos entender pela Bíblia qual é o papel do profeta, por que o Senhor levantou os profetas. E será que os profetas existem até os dias de hoje? Se eles existem, por que as pessoas não dão créditos para eles? Versículo 7 de Amós capítulo 3 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Diga glória a Deus. Você pode ler comigo esse versículo? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O que é um profeta? O que é um profeta? Essa foi uma pergunta que eu me fiz ontem à noite. O que é um profeta? Há muito tempo atrás, e também até 2 dias atrás, eu acreditava que um profeta era a boca de Deus. Aquele que fala as palavras do Senhor. Mas um profeta não é só isso. Porque hoje tem muita gente falando em o nome de Deus, mas que tem dado um péssimo testemunho. O que é um profeta? O profeta é um servo de Deus que se nega a desobedecer à vontade de Deus. É um servo obediente. Um profeta é um homem ou uma mulher, pode ser também, que se nega a desobedecer ao Senhor. Ele se nega a fazer algo que não vem da vontade de Deus. O profeta é um servo obediente a Deus. Vou te dar um exemplo no livro de... não lembro agora se é Miqueias ou Malaquias. Se os irmãos conhecem Bíblia vão saber. Houve um profeta que o Senhor disse para ele assim: pegue uma mulher prostituta e case com ela e tenha filhos. Aparentemente parece uma loucura. Como um homem de Deus, um servo de Deus, vai lá no prostíbulo e pega uma mulher e casa com ela. Uma mulher que vende o corpo e ainda tem filhos com ela. Houve um outro profeta chamado Ezequiel, que o Senhor tirou a sua esposa e disse para ele: não chore. Se não me engano, foi o mesmo profeta que o Senhor disse: coma esterco, dando exemplos para a nação, de como a nação se comportava. Eles são servos obedientes que não negam a vontade de Deus. Eles se negam a desobedecer às ordens de Deus. Eles são profetas. Então profeta não é só aquele que fala em nome de Deus. Profeta é aquele que não nega a vontade do Senhor. Ele é um servo obediente. Mas no mundo de hoje, atual, tem muita gente que não acredita que Deus fala através dos profetas. No mundo de hoje que nós vivemos, tem pessoas que não acreditam.
O mundo está tão moderno, ele está tão avançado, que por um lado foi bom, mas por outro foi ruim. E eu acredito que foi mais ruim do que bom, porque as pessoas hoje elas se sentem autossuficientes para viverem sem Deus, sem orientação, sem direção. Só que o mundo precisa dos profetas. Muitas pessoas no mundo atual, elas não acreditam que Deus fala com elas através dos profetas, mas Amós fala que Deus fala assim com profetas. Diga glória a Deus. Sim, a Bíblia está falando para mim e para você que Deus fala com profetas. Deus ainda tem profetas na nossa nação. Deus ainda tem profetas pelo mundo espalhado. Por mais que as pessoas não creiam, Deus tem servos obedientes. Deus, irmãos, sempre trabalha por intermédio de profetas para estabelecer sua palavra e sua obra entre os homens. Deus sempre trabalhou e sempre vai trabalhar através dos profetas. Ele tem um profeta aonde ele estende a sua palavra e trabalha com a sua obra. A obra é de Deus, a palavra é de Deus, mas por intermédio dos profetas é que a obra de Deus ela nasce, começa. E nós podemos ver isso através de João Batista. João Batista é o resultado de uma profecia. Ele iria vir para endireitar o caminho do Senhor, para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. João Batista tinha a pregação de um profeta chamado Elias. Então, até hoje existe sim profetas. Deus trabalha por intermédio dos profetas, glória a Deus, para estabelecer a sua palavra e a sua obra entre os homens. Deus jamais fez uma obra por ele, reconhecida, sem um profeta que a liderasse. Deus jamais fez uma obra por ele reconhecida, sem que ele colocasse um profeta para liderar esta obra. Deus tinha um plano, tirar o povo de dentro do Egito. Ele levantou um profeta. Jesus veio para salvar a humanidade. E nisso nasceu a sua igreja, a igreja de Jesus. E quem ele levanta? Um profeta chamado Pedro. Ele disse sobre você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Deus trabalha usando profetas que lideram a obra dele. Profetas são homens que se negam a desobedecer à vontade de Deus. São servos obedientes à vontade do Senhor. Esta igreja nasceu porque alguém ouviu a voz de Deus. Você consegue entender isso ou não? Então, olhando para este homem de 33 anos de idade, também podemos considerar ela é liderada por um profeta. Algum tempo atrás, o Senhor me questionava aqui dentro quando que eu iria tomar a minha posição. Porque a gente tem uma visão de profetas, são aqueles... Mas a Bíblia relata que profeta é um servo que se nega a fazer outra coisa a não ser a vontade de Deus. É um servo que o obedece. E digo-se não por vanglória, mas tenho obedecido ao Senhor. Tenho andado na sua direção. Tenho feito a sua vontade. Tenho me negado a fazer a minha vontade, mas não tenho negado em fazer a vontade de Deus. Mesmo que isso me custe muito, Deus é soberano. Isto significa que Deus sempre revela seus planos aos profetas antes de agir. Glória a Deus. Deus, ele é soberano.
Escuta isso que o pastor está te falando. Deus é soberano. E isto significa que Deus revela os planos dele para os profetas antes de ele agir. Se algumas pessoas vão se lembrar, quando cheguei aqui nesta cidade, o Senhor me revelou algumas coisas sobre o bairro Rio Branco. Algumas coisas, e aconteceram nesse bairro. Antes de elas acontecerem, o Senhor havia me falado que elas aconteceriam. E eu vim e as revelei. Vim e trouxe as claras. E o Senhor, depois daquela palavra, veio cumprindo todas estas coisas. Antes daquela primeira enchente que deu aqui na cidade, eu lembro que 3 horas da manhã falei para o obreiro, nós precisamos ir até o pórtico desta cidade e orar. O Senhor quer que a gente ore no pórtico desta cidade. Levantamos eu e o obreiro 2 horas da manhã, 2h30, fomos para o pórtico da cidade, estendemos as mãos e oramos sobre esta cidade. Tivemos livramentos, porque tivemos 2 enchentes fortes no nosso estado e na nossa cidade, e graças a Deus ninguém morreu. Diga glória a Deus. Deus é soberano, e isso significa que Ele sempre revela seus planos aos profetas antes de agir. Amós estava falando para Israel, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus profetas, aos seus servos. Deus não faz nada sem antes nos revelar. Ele tem servos que estão ouvindo a Ele. Um profeta é alguém que recebe mensagens diretamente de Deus. Diga glória a Deus. E aí é que vai entrar algo que é revelador. Existem várias e várias formas de Deus entregar mensagens para os seus profetas. Mas o profeta é um homem ou uma mulher que recebe uma palavra direta de Deus. E de que forma esta pessoa recebe? Através de sonhos. Através de sonho, o profeta tem sonhos que o Senhor revela para ele. Já teve pessoas aqui nesta igreja que eu sonhei com elas e chamei elas no particular e falei: o Senhor me mostrou isto. Teve uma pessoa dentro desta igreja que o Senhor me mostrou o bolso dele. Dentro do bolso dele. O Senhor me dá sonhos, o Senhor fala com profetas através de sonhos. O Senhor também fala através de visões. A Andriele que está aqui, ela é resultado de uma visão que eu tive num sábado, meio-dia. Eu vi ela orando e pedindo para o Senhor: eu quero entregar minha vida para Ti. Eu quero me batizar. Eu vi o Senhor levando ela para outros lugares. Através de visão. Chegou no domingo, falei para ela, quem estava aqui lembra que essa menina chorava aqui na frente. O Senhor fala com profetas através de sonho, mas também através de visões. Uma das minhas primeiras visões foi quando eu era membro da igreja, estava indo trabalhar e vi algo que eu não vou relatar aqui. Mas vi algo muito grande. Vi algo que vai acontecer e um dia eu vou relatar isso. Então o Senhor fala com profetas diretamente através de sonhos, através de visões e através de inspiração do Espírito Santo. Alguns que estão aqui já receberam a minha visita ou o meu telefonema ou uma mensagem, o qual eu disse para você: o Espírito Santo mandou eu orar por você. O Espírito Santo me pediu para mim vir até você. O Espírito Santo pediu para mim falar isto para você. Profetas são homens que ganham sonhos. O Senhor fala com eles através de sonhos. O Senhor fala com eles através de visões. E o Senhor fala com eles através de inspiração do Espírito Santo.
Profetas são homens que recebem visitas de seres celestiais, ou seja, de anjos. Anjos descem até os profetas. Zacarias estava no templo, no seu momento de trabalho religioso, e a Bíblia fala que desce um anjo a Zacarias e fala para Zacarias: Zacarias, você vai ser pai, e esta criança vai ser cheia do Espírito Santo, e ela está no propósito de Deus, e o nome dele será João. Zacarias não crê, por isso o anjo diz: você ficará mudo até o momento que essa criança nascer. Um dia nós estávamos em casa, e eu tive que sair de casa para fazer algumas coisas, e eu chego em casa, minha esposa está chorando, em prantos, chorando. E ela fala: um anjo desceu aqui enquanto eu fazia comida, e me mostrou uma mesa, e nesta mesa o nosso nome estava no meio dele, no meio desta mesa, e tinha um monte de homens em volta desta mesa. Ela descreve os homens, e nós identificamos quem são os homens. Ela fala: e eles estão tramando contra nós. Então o profeta recebe sonhos, visões, inspiração do Espírito Santo e visita de anjos. Uma vez nós estávamos no monte em Santa Cruz do Sul, orando numa roda na minha primeira igreja, e nós orávamos, e quando levantei, um obreiro, um senhorzinho, não lembro, Everaldo, acho que é o nome dele, ele estava em prantos, chorando, me olhando e falando: pastor, no momento que nós começamos a orar, quando chegou a oração no Senhor, eu vi um fogo descendo do céu, como se fosse uma coluna de fogo. Esta coluna de fogo começa a subir, e enquanto ela está subindo, pernas estão no meio desta coluna de fogo, e um homem muito grande parava e olhava para o pastor enquanto o pastor falava. Então, profeta, ele é um homem que se nega a desobedecer a Deus, ele é um servo obediente do Senhor, ele recebe sonhos, Deus fala com ele através de sonhos, Deus fala com ele através de visões, Deus fala com ele através de inspiração pelo Espírito Santo e através da visita de anjos. Mas Deus fala com profetas através da pregação do Evangelho. Diga glória a Deus. Deus já falou muito comigo através da pregação do Evangelho. Deus já me usou como profeta para muitas pessoas que chegaram aqui, e eu preguei exatamente a vida dela. Falei exatamente o que ela estava precisando ouvir, o que ela estava precisando fazer. O Senhor fala com a sua igreja e com o mundo através dos profetas. O Senhor tem profetas que são servos que se negam a desobedecer. A comida deles, o alimento deles é obedecer ao Senhor. Obedecer a Deus. Amós fala que Deus revela segredos aos profetas. Diga glória a Deus. Você imagina o Senhor revelando os seus segredos? Eu acho que por esse motivo tem gente que tem medo dos profetas. Porque tem gente que tem segredos cabeludos escondidos. Só que a palavra segredo no original não é o segredo de esconder algo, de ocultar algo. No original a palavra segredo significa conselho. Amós fala que o Senhor vai revelar conselhos para as pessoas. Deus não quer envergonhar as pessoas. Deus não quer humilhar as pessoas. Deus quer que elas se arrependam e que elas se convertam e que elas larguem os seus pecados, os seus erros. Jesus foi bem claro: eu não vim matar nenhuma alma, eu vim salvar almas. Quando ele revela segredos de uma mulher chamada mulher samaritana, só está ele e ela. Ele diz: os discípulos podem ir buscar comida, vão para o meio da cidade.
porque eu vou ficar aqui esperando. Falando alto? O Senhor revela segredos. Amós está falando, o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus conselhos para a humanidade. Diga glória a Deus. Os profetas revelam os segredos de Deus, que significa os conselhos, isto para ajudar as pessoas a entender os planos e intenções do Senhor com elas. O que o Senhor deseja é que a gente viva os planos dele. O que o Senhor quer é que a gente entenda quais são as intenções dele conosco. Quais são as suas intenções, quais são os seus planos, e para que as pessoas possam entender e compreender o porquê desses planos, Deus levanta profetas e chega e fala: olha, o Senhor manda te dar este conselho, faça isto, 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 isto. O Senhor manda eu te dizer, no futuro você será assim, assim, assim. Isto é uma revelação de profeta. Deus não tem interesse em falar, Cleison, na sua vida, não é, mas é um exemplo, né? Cleison, na sua vida tem alguém fazendo feitiçaria. Não tem sentido. Nós somos crentes, nós somos cristãos, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Você consegue entender isso? Não. Nós somos lavados, a Bíblia fala que o sangue do Cordeiro era a marca de proteção, a morte não tocava. Passava por entre eles e não entrava na casa, não matava eles. Mas quando entrava dentro do Egito, matava os egípcios. Não tem sentido. Eu estive diante de um profeta na minha caminhada com Cristo em cima do monte. E ele tocava violão lá no outro lado, junto com um grupo de pessoas, um gordinho, barrigudinho, tocando violão. E você já conhece um profeta porque ele começa a te encarar. Ele vai te encarando e vai te olhando. E eu lá no meio, bem magrinho, estava com uma camiseta laranja naquela noite. Aquelas camisetas baby look aqui em cima, mas aqui embaixo. E ele tocando violão, e nós lá entre os irmãos. E ele saiu de lá e veio até mim e falou: jovem, Deus irá te levar, e escreveu tudo, isso. Eu, muito desconfiado, quando ele virou as costas, falei dentro do meu coração: isso é mentira, isso não existe. E ele deu risada. Eu lembro que ele virou as costas, deu alguns passos com o violão dele e começou a dar gargalhada. E olhou para trás e falou para mim assim: fizeste bem, porque provou o Espírito que fala com você. Para que você saiba que eu sou profeta, você vai sentir o fogo do Espírito Santo. Eu lembro que começou a queimar das minhas pernas, do alto da minha cabeça, e aquilo começou. Existe até os dias de hoje profetas que falam com a humanidade. O Senhor me revelou um conselho naquela noite: eu tenho planos para o seu futuro, eu tenho intenções com você para o seu futuro. Não revelou, eu fazia muita coisa errada, mas não revelou as minhas coisas erradas. Ele me deu um conselho para que eu me arrependesse dos meus erros, me consertasse, porque Ele queria o meu melhor para o ano que vem, para daqui 2 anos, para daqui 3 anos, para daqui 20 anos. Os profetas, eles existem, o Senhor revela conselhos para as pessoas através dos profetas, para que elas possam entender, compreender qual é o plano que Ele tem com elas. Deus quer usar pessoas, e começa pelos profetas. Tem gente que está sem direção, precisa de um profeta que aponte o plano, que aponte a direção, que dê o conselho, que a encoraja. Profeta serve para isto, para apontar.
Isto, irmãos, nos mostra que Deus tem um plano para nossas vidas. Diga glória a Deus. E que Ele sempre está disposto a revelar este plano, se nós estivermos dispostos a ouvi-lo. E isto nos mostra que Deus tem um plano para a nossa vida. Ele tem um plano para nós e Ele sempre está disposto a revelar esse plano. Deus não quer esconder nada de nós, Ele quer revelar qual é o nosso futuro. Quais são as suas intenções conosco. Se nós também estivermos dispostos a ouvi-lo. Quem não quer ouvi-lo, ele não fala. Mas quem quer ouvi-lo, ele fala. Abriu minha audição. Quem quer ouvi-lo, ele fala. Você está disposto a ouvir a Deus, sim ou não? Deus tem planos para o seu futuro. Ele quer revelar os planos dele para você, para o seu futuro, as intenções dele para você, para o seu futuro, e ele vai usar profetas para isso. E também nos lembra da importância de ouvir os profetas de Deus e seguir a orientação deles. Quando nós estamos no altar pregando para você, ou quando descemos no meio de você e falamos no seu ouvido tal coisa, ou quando eu ligo para você depois de um culto, faça aquilo que foi orientado você fazer. Só faça. Lembre da importância de um profeta. Você quer ouvir a Deus. E às vezes Deus está falando com você e você não consegue compreender. Não sabe qual é a intenção dele, não sabe qual é o plano dele. Mas Deus usa profetas para te dar a orientação. Para te dar o conselho. Quando cheguei nesta cidade, ou antes de eu chegar nessa cidade, eu tinha um plano, eu vou vender o meu carro. Teve uma pessoa desta igreja que me ligou e falou, não vende seu carro. Não é de Deus o Senhor vender esse carro. Fiquei com o carro. O Senhor dá orientação. O Senhor dá conselhos. O Senhor revela desta forma. Um profeta é aquele que revela as intenções e planos de Deus com as pessoas. Você consegue entender o que é um profeta? Profeta é aquele que revela os planos e as intenções de Deus. Profeta não é um showman. Profeta não é para ser colocado em cartazes. Os maiores profetas moravam no deserto, isolados, sozinhos. Deus dava exemplo através dos profetas. Teve um profeta que andou nu. Esse profeta que nós acabamos de falar, que casou com uma mulher adúltera, prostituta, a Bíblia fala que o Senhor dá nomes para os filhos dele. Uma das filhas deste homem, o Senhor chama ela de desfavorável. Esse é o nome da sua filha. Chame ela de desfavorável. Um profeta é um homem que vai viver primeiro aquilo que ele prega. Pastor, eu quero ser profeta. Mas por que você quer ser profeta? Eu quero revelar coisas. Revele os conselhos de Deus. Revele os planos de Deus. Revele as intenções de Deus. Revele o que Deus tem para essa pessoa, para o futuro dela. Este é um profeta. Eu quero ser um profeta, mas eu dou mau testemunho. Não, você não vai ser profeta. Profeta é aquele que se nega a desobedecer a Deus. É aquele que anda na vontade do Senhor. É aquele que suporta
a negação a si próprio. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz assim: crede no Senhor seu Deus e estareis seguros. Diga glória a Deus. Creia no Senhor seu Deus e você vai estar seguro. Agora creia nos seus profetas e você vai prosperar. Eu não estou falando de riqueza. Eu estou falando de prosperidade. Eu não estou falando de uma qualidade apenas de vida abundante. Eu estou falando de prosperidade. Quem crê nos profetas prospera. Quem crê no Senhor está seguro. Quem crê nos profetas do Senhor, nos servos do Senhor, este começa a prosperar. A minha vida mudou muito quando eu comecei a dar ouvidos para os pastores. E comecei a fazer tudo o que eles falavam para mim. Eu faço parte do conselho dos pastores aqui da cidade de Rolante. Sou o pastor responsável pelas orações nos bairros. Estivemos agora lá no Alto Rolantinho orando. Mas quando nós nos reunimos e quando for aqui na igreja, eu consigo reconhecer que eu estou diante de homens que são profetas. Que começaram ministérios. Que iniciaram uma grande obra através de uma obediência. Eu não permito que eles saiam daqui sem antes eu estar no meio deles e todos eles oram por mim. Porque eu quero prosperar. Eu falo, eu preciso de oração, orem pelo meu casamento, orem pela minha igreja, orem pelos meus membros, orem pela minha vida, orem pelo meu ministério. Me coloco no meio deles, eles impõem as mãos sobre mim e eu recebo a oração deles. Enquanto você ou alguém que está agora nos acompanhando não conseguir ser submisso a profetas, não prospera. Tem que se submeter às ordenanças, que eu digo não de mandar, mas de orientar e aconselhar com profetas. Há uma importância muito grande nos profetas. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus profetas. Sem primeiro revelar aos seus profetas. Tem coisas que eu já falei para certas pessoas que elas não deram créditos. Não quiseram ouvir. Acharam que era coisas da minha cabeça. Uma vez nós estávamos passando por uma dificuldade tão grande financeira na igreja, que tinha um rapaz, e eu comecei a orar ao Senhor, eu falei: Senhor, como nós vamos sair desta situação? Como nós vamos sair desta situação? Me coloquei de joelhos e o Senhor me mostrou ele, disse: fale com ele e fale para ele que assim diz o Senhor, que ele faça isso, isto para a igreja. Esperei passar o dia de chegar ao culto, nós tínhamos um culto só na semana. Cheguei até ele, ele era dono de uma empreiteira, e falei para ele: assim diz o Senhor, tal. Ele falou: pastor, eu não acredito nisso. Irmãos, para mim está tudo bem. Eu só sou aquele que vai entregar aquilo que eu recebo. Só isso. Mais nada. Mais nada. Voltei a orar e falei: Senhor, e agora? Aí o Senhor me mostrou as pessoas mais humildes da igreja. Levantamos 8 pessoas bem humildes da igreja. Lembro de um caso de um desses senhores chamado Nédio, que era uma das 8 pessoas que estavam ali. Trabalhou o dia inteiro carpindo um lote para poder ajudar a igreja. Veio no culto da noite, nem tinha culto só pela manhã, e ele veio à noite, só fiz o culto para ele. Deixou, eu lembro que ele fez R$50 para ajudar a igreja. Naquela época colhi um dízimo dele de R$900. Um dos maiores dízimos da igreja. Lembro que a esposa dele chegava sorrindo na igreja, e o meu esposo comprou joias para mim.
sempre haverá uma consequência. Quando nós recebemos uma orientação, uma direção de Deus, se nós a cumprimos conforme o Senhor quer, ainda que a gente não entenda na hora, mas a obediência a Deus é o que agrada a Ele, não o sacrifício. Ele declara: sacrifício eu não quero, eu quero obediência. A palavra de Amós, capítulo 3, versículo 7, nos revela que há uma importância de nós crermos no Senhor, porque nós estaremos seguros, mas há uma importância não maior, mas também há uma importância em nós crermos nos profetas, porque nós vamos prosperar. Você chega num culto desse e eu prego algo para você, inspirado pelo Espírito Santo, e falo: ó, irmãos, a partir de hoje nós vamos fazer assim, assim, assim e assim. Saia daqui e faça aquilo que foi pregado. Se eu descer no seu meio e falar para você: ó, o Senhor diz que é assim, 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 irmão, saia daqui e faça aquilo que tem que ser feito. Saia daqui, faça aquilo. Eu já preguei palavras aqui que era para nós evangelizar, eu saí daqui e fui evangelizar. Eu já preguei palavras aqui que era para nós jejuar, eu saí daqui e fui jejuar. Que é para nós orar tal hora eu levantava a orar. Porque o Senhor certamente não fará coisa alguma na sua vida sem antes avisar você. Diga glória a Deus. O Senhor sempre avisa. E Ele usa os seus profetas. É uma loucura, é verdade, não é? Que coisa de louco. O Senhor trabalha assim. Você imagina isso, irmãos? Quero testemunhar algo que aconteceu na família dos nossos obreiros. Nós estávamos tomando café, acho que era, né, obreiro? Almoçando, não lembro mais. Do Manu, tinha um plano ir embora para outro país. Eu sentado no meio deles e falei: o Senhor não vai mandar você embora para outro país. O Senhor não quer que você vá embora para outro país. E o Senhor vai lhe dar um filho. Agora, por esse mês, a gente vai consagrar o filho dele aqui em cima do altar e ele continua morando aqui. Eu falei isso que 6 meses, 7 meses antes disso acontecer. Nós estávamos sentados e eu ouvi o Senhor falando, e o Senhor me falou aquilo dali. O Senhor não fará nada sem antes comunicar às pessoas. Sabe, tudo o que está acontecendo agora com Israel, com Irã, ontem aconteceu com os Estados Unidos, que entrou na guerra agora. Estamos a um passo de uma terceira guerra mundial. Sabe quem alertou disso? O Senhor Jesus. Também quero te revelar outra coisa. O Senhor pode revelar algo a você que vai acontecer daqui 3 anos, daqui 4 anos, daqui 10 anos. Certamente o Senhor não fará nada sem antes comunicar às pessoas. E Ele vai usar os profetas. Ele vai levantar os profetas. E Ele vai falar com as pessoas, dando orientações para as pessoas. Eu quero te falar uma coisa: o Senhor vai revelar os planos dEle para você. Diga glória a Deus. O Senhor vai revelar as intenções dEle para você. Diga glória a Deus. O Senhor não vai revelar os seus planos. O Senhor não vai revelar as suas intenções. Não é as suas. É o plano dEle. É a intenção dEle. E quero te deixar um conselho e um alerta: o plano de Deus é melhor do que o seu. As intenções de Deus são melhores do que as suas. Ao seu coração, Provérbios 16 vai declarar que o coração do homem faz planos e todos os seus planos irão dar certo, mas o Senhor vai pesar o espírito, porque a última palavra vem dEle. Isaías vai falar também no capítulo 55, se não me engano, versículo 11, que os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Deus sempre quer o melhor para nós.
Por isso Ele tem planos. Mas hoje eu queria falar, qual é o papel do profeta? O papel do profeta é revelar os conselhos de Deus para as pessoas, revelar os planos de Deus para as pessoas. Depois, se você puder chegar em casa e ler um pouquinho mais, vai falar mais coisas ali, e no capítulo 5 vai dizer que se nós buscarmos a Deus, nós vamos viver. Amós era um pastor de ovelhas que foi levantado como profeta e revelava a nação de Israel naquela época. Um pouco mais para cima fala que o laço do passarinheiro não pode estourar se não pegar pássaro. E não tem como puxar a corda do laço se não tiver nada. O Senhor está revelando para eles as armadilhas que estavam diante deles por causa do pecado deles. Nada aconteceu em Israel que o Senhor não tenha falado antes. Hoje as pessoas estão espantadas. Israel, Israel. Nada do que está acontecendo lá aconteceu por acaso. O Senhor já revelou antes. O Senhor avisou antes. Eu também quero falar algo na sua vida. Você recebe isso, sim ou não? Nada que aconteceu na sua vida foi por acaso. O Senhor te revelou antes. Basta você crer. Basta você acreditar e estiver atento para aquilo que o Senhor falou a seu respeito. A minha esposa está com 28 anos de idade. Quando tinha 9, ela entrou dentro de uma igreja e uma mulher que estava pregando chamou ela e falou: você vai louvar e vai casar com um pastor. E vai sair com ele nos lugares, cantar, louvar o nome do Senhor, e ele vai pregar a palavra. Tudo que ela está vivendo hoje, tudo que eu e ela estamos vivendo hoje, o Senhor avisou antes, porque certamente não fará coisa alguma sem antes revelar os seus profetas. Não fará coisa alguma sem antes revelar os seus profetas. Não fará coisa alguma sem antes anunciar as pessoas, sem antes avisar as pessoas. Não te surpreenda quando alguém bater na sua porta. O Senhor vai avisar, o Senhor vai alertar. Quando alguém tem uma palavra de Deus para você, vou te dar um conselho: prove o Espírito, assim como eu fiz no monte. Provei o Espírito. O Senhor vai confirmar para você que é Ele que está falando com você. Diga glória a Deus. Certamente o Senhor, seu Deus, não fará nada sem antes revelar primeiramente aos seus profetas. Deus não vai agir sem antes falar. Deus não vai agir sem antes comentar. Diga glória a Deus. Quem entendeu, gente, essa mensagem? Fica de pé então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu quero pedir a você que você ouça o que Deus tem para te falar agora. Deus vai falar conosco por estes dias. Aleluia, Jesus. Ele avisa, Ele alerta, porque Ele é Deus. Senhor, fala conosco.
Nós queremos te ouvir, Jesus. Senhor, fala com esta igreja, porque esta igreja quer lhe ouvir, Jesus. Nos dê sonhos, visões. Nos visite através dos seus anjos. Nos dê inspirações do Espírito Santo. Fale conosco através da tua palavra, da tua pregação. O Senhor está declarando para esta igreja: não farei nada, eu não vou agir sem antes avisar vocês. O profeta é aquele que tem o conselho do Senhor para você. Deus tem planos e intenções para o seu futuro. Se eu e você estivermos dispostos a ouvi-lo, Ele falará tudo através da boca dos seus profetas. Ele vai liderar uma grande obra dele através de um profeta. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Ah, Jesus. Quero te convidar, busque a presença de Deus aí onde você está. Levante a sua oração, levante o seu choro, abra o seu coração e vai conversando com Ele. Que possamos dar este tempo para o Senhor agora. Tirarmos este tempo para ouvi-lo. Obrigado, Jesus. Que possamos ouvi-lo. Ouça o que o Senhor tem para te falar nesta hora. Em o nome de Jesus. Neste lugar, profetas, Senhor, não somente pessoas ouvintes, somente que recebem de profetas, mas pessoas que são profetas, meu Pai, aonde o Senhor os colocar. Levanta, Senhor, uma geração forte. Ah, Jesus, nós estamos atentos à Tua voz, ao Teu chamado. Ah, Senhor, eis-me aqui ao Teu querer, Senhor. Fala o coração da tua igreja, Senhor, deste homem, desta mulher. Ah, Espírito Santo, que neste momento derrama o seu coração a Ti. Sinta nesse momento o Espírito Santo te enchendo, te envolvendo. Aleluia, sinta. Através do silêncio, sinta Ele te visitando neste momento. Oh, Jesus, vem tocando, Senhor. Ah, Senhor, assim como o Senhor me mostrou naquele sonho nesta semana, Senhor, o Senhor me mostrou a Tua igreja, Senhor, na batalha. Senhor, e o inimigo, ele estava tão forte, Pai, que ele tomou o palácio. Senhor, mas o Senhor me disse: a única coisa que vocês farão é guardar essa coroa
E a coroa, ela representa a salvação. Então guarde a tua salvação em Cristo. Se hoje essa guerra que você está passando, você não está vencendo ela, guarde a tua salvação em Cristo, pois ela vale mais do que tudo. Ela vale mais do que ouro, do que prata. Ela vale mais do que qualquer outra riqueza que há neste mundo. Guarde a tua salvação no Senhor. Entregue o teu caminho a Ele. Entregue tudo a Ele, e o mais Ele fará na tua vida. Declare para o Senhor: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui na tua presença, Jesus. Vem, Senhor, vem tocando na tua igreja, Pai. Nós te adoramos. Deus rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. Aleluia. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Peça pra Ele: então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Oh, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Seja a boca de Deus onde você estiver. Peça a Deus: Senhor, me dê voz de profecia. Senhor, me dê voz de autoridade, Pai. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Geração eleita, eis-me aqui. Sacerdócio real, eis-me aqui. Povo exclusivo de Deus, eis-me aqui. Nação santa. Aleluia. Geração eleita, eis-me aqui. Sacerdócio real, eis-me aqui. Povo exclusivo de Deus, eis-me aqui. Nação santa. Declare mais uma vez: eis-me aqui. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo
só pra te servir. Oh, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Levante as mãos para Ele e entregue agora tudo para o Senhor. Entregue tudo para Ele. Entregue a sua vida, entregue o seu coração, entregue sua casa, sua família. E diga para Ele que você aceita também ser usado por Ele, ser escolhido por Ele. Obrigado, Jesus. Nós entregamos tudo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Você entendeu essa mensagem? Os profetas ainda existem. Eles estão no nosso meio. Eles estão no nosso meio, falando conosco, nos orientando, revelando os conselhos de Deus, os planos e as intenções de Deus para nós. Isto é um profeta. Ele aponta o caminho. O profeta aponta o caminho. Vai por ali. Vai por ali, vem por aqui. Diferente, né, do que muitas pessoas imaginam que é um profeta. Tem gente que corre atrás de profeta. É verdade, não é? Mas a verdade é que tinha uma mulher que a Bíblia descreve ela como viúva de Sarepta. Viúva de Sarepta. O profeta foi até ela. E é muito extraordinário e fora do normal como o Senhor trabalha, porque quando um profeta chega na vida de alguém, ele acaba com a vida dessa pessoa. Ele chegou para a viúva de Sarepta e falou: tem alguma coisa para comer? Ela disse: tenho, mas só para mim e para o meu filho, e ele comeremos e morreremos. Ele disse: não, primeiro dê para mim, primeiro faça para mim. Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, então receba. Aí ele lança uma profecia: o Senhor me revela o futuro. Enquanto não acabar essa seca, também não vai acabar nem a farinha, nem o azeite da tua panela, nem da tua botija. Vê o que é um profeta? Revelou as intenções de Deus com ela. Deus queria sustentá-la naquele deserto. E enquanto não acabou a seca, não lhe faltou providência, porque um profeta foi até ela. Ela só teve que obedecer à orientação do profeta. O profeta falou: faça isso, e ela fez. A gente quer prosperar, mas não quer crer nos profetas. A gente quer prosperar, mas não quer acreditar nos profetas. Só que a prosperidade vem através do crer e dar importância e valor a um profeta. Não, vou fazer. O profeta falou, vou fazer. O profeta falou: ó, Deus tem intenções com você no futuro. O que eu devo te fazer? Ah, faça isso, aquilo, e vai dar tudo certo. Diga glória a Deus. Senta um minutinho, vou terminar o culto para você poder ir para casa. Domingo que vem, 18 horas, amém? Domingo que vem não tem café. Diga glória a Deus. Os nossos cafés desse mês é um desafio. Todo mês tem que trazer alguma coisa. Isso nos ensina algo. Hoje de manhã eu acordei e fiquei pensando: Senhor, o que esses cafés nos ensinam? A servir uns os outros. Porque você vai comer ali um salgado, que não foi você quem trouxe. Foi alguém que trouxe para você comer. E alguém vai comer aquilo que você trouxe. Assim você está aprendendo a ter comunhão e servir um outro. Não vai ser difícil servir os outros. É prazeroso servir os outros.
Vai ser um prazer. Isso vai te ensinar no seu trabalho, isso vai te ensinar na sua casa. Não vai ser difícil pegar um copo de água para o seu filho. Não vai ser difícil ajudar a sua esposa ou ajudar o seu esposo. Não vai, você serve. Um dia eu entrei na escola da minha filha, terminar, e eu disse assim para minha esposa: meu Deus, como as pessoas gostam de vir aqui. Tinha reunião lá para os pais e um monte de pai, todo mundo conversando. E aí a minha esposa disse: claro, eles servem muito bem. E aí eu fiquei pensando, de fato é um lugar bom de você, era um lugar bom de ir lá. Nós pegava as cadeiras do chimarrão e ia lá. Por quê? Porque servem, naquele lugar servem muito bem. As pessoas gostam de estar lá. Elas querem estar lá por causa da servidão. Assim vai ser com você na sua casa. Diga glória a Deus. As pessoas vão querer estar perto de você porque você serve elas muito bem. Assim vai ser na sua vida profissional. Os clientes vão querer estar perto de você porque você serve eles muito bem. Então os nossos cafés são para isso. Mas domingo que vem é aniversário da igreja. Quer falar alguma coisa? Então fala. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu quero falar com as mulheres. Está chegando o nosso dia, né? Já foi dos homens aí essa semana e foi uma bênção. Mas dia 3 de julho será o nosso encontro, amém? Eu já mandei lá no grupo, eu não sei se as mulheres conseguiram ver. Peço para que vocês entrem lá no grupo, tá? Porque eu estou cuidando. Quem entra, quem não entra, eu estou cuidando lá. E eu vou mandar mensagem no seu particular. Amém? Entra lá e veja tudo que está acontecendo, tá? Tem palavras que Deus tem me instruído, tem me dado. E eu tenho entregado a você. Está nas tuas mãos, cabe a você abrir ali já prontinho e se alimentar do que Deus tem falado. Tá bom? Às vezes você está passando uma semana difícil. Uma semana que você está sem direção do que fazer e você tem lá uma palavra de Deus para você ouvir e você não abre para você ouvir. Então seja obediente à voz de Deus, à voz dos profetas, amém? Para que você se torne uma profeta, para que você se torne uma boca de Deus aonde você estiver. Então dia 13 de julho, às 7h30 da noite, numa quinta-feira, eu espero todas vocês, mulheres aqui. Vamos juntas adorar o nome do Senhor. E esse nosso encontro não será um encontro de mulheres apenas, mas é o encontro de Jesus com a mulher. Amém? Glória a Deus, é esse o tema que a gente vai ter. Nós iremos falar sobre a mulher samaritana. Uma mulher que Jesus largou tudo e preparou aquele momento, aquele encontro. Tal hora ela vai chegar e eu vou ficar aqui esperando ela. Então, nesse dia, Jesus vai estar aqui te esperando. Amém? Então, venha a esse encontro, porque vai ser bênção. Deus abençoe. Glória a Deus. As mulheres, não sei se vocês são, né, mais inspiradas do que nós aqui nos nossos cultos, né? Nós estamos arrebentando. É verdade, né? A gente canta alto, a gente... Até parabéns nós cantamos nesse do nosso pastor aí, o pastor Clayton. Todo mundo batendo palma, fizemos um bolinho, comemos, e a gente canta alto, e eu fico escutando as vozes graves dos irmãos aqui cantando e cantando. No final do culto a gente fica aqui, come, conversa e faz piada, e a gente é uma família para a glória de Deus, tá bom? Mas eu quero reforçar agora, domingo que vem, que hora que vai ser o culto? 18 horas, aniversário da igreja, tá? A camiseta vai chegar na sexta-feira, nós vamos buscar, e aí eu vou pedir para você dar uma passadinha aqui na igreja e vir pegar a sua camiseta, tá bom? Vem aqui na igreja, pega a sua camiseta e venha com ela no domingo do dia 29, use a camiseta, para que a gente vai fazer aquela ação profética de abençoar este lugar. Nós temos projetos, nós temos planos, mas eu não consigo sozinho. Você tem que estar junto conosco aqui para lançar essa palavra de bênção, para lançar essa palavra de crescimento para a glória do nosso Senhor Jesus. Então, domingo que vem, traga a sua família, convide alguém, durma. Domingo que vem você pode dormir mais um pouquinho aí. Você que está precisando dormir, vá dormir, mas esteja junto conosco. E aí, domingo que vem, a gente já lança para o próximo mês, será um mês
abençoadíssimo. Terça-feira, 7h30 vem para a igreja. Estou esperando você para você receber aquela palavra de Deus e louvar a Deus no meio da semana, que é muito bom para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Quero reforçar, sejam dizimistas, sejam ofertantes e ajudam aí a CV continuar em frente para a glória de Deus. Diga glória a Deus, fica de pé, dá uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Separa nas mãos os seus dízimos, suas ofertas e fique aí conosco no final. Vamos comer um pouquinho para a glória de Jesus, tá bom? Levanta para os céus os seus dízimos, suas ofertas. Se você hoje tem uma oferta para abençoar a obra de Deus, você viu que hoje eu estou de legendário? Viu ou não? Isso aqui já é para inspirar alguns irmãos aí que querem ir para esse lugar de batalha espiritual. Amém? Vai ser bênção. Se você estiver lá, será bênção em nome de Jesus. Não quero te forçar nada, mas pastor, o que o senhor achou? Vá para a montanha e você vai descobrir lá em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vá para a montanha. Será bênção em nome de Jesus, tá? Agora eu não sei a canção, né? Já não lembro mais. Então lá eu já não lembrava. Lá todo mundo gritava e eu ficava só lá gritando assim, tá? Mas é uma bênção, me abençoou muito para a glória de Jesus. Levanta para o céu seus dízimos, suas ofertas. Vamos apresentar o Senhor. Se você tem no seu aplicativo, você pode fazer hoje na obra de Deus também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, abençoa todos os dizimistas desta igreja. Nós te apresentamos cada oferta, cada dízimo, de pessoas que estão em casa, de pessoas que estão aqui presencial, de pessoas, Senhor, que são fiéis a este ministério e que têm visto o resultado na vida deles. Que o Senhor possa os abençoar. Eu quero lançar uma palavra de prosperidade, de portas abertas, que este ministério possa crescer e desenvolver cada vez mais através da ajuda dos dízimos, das ofertas, dos votos. Que o Senhor venha consagrar este lugar, Jesus, porque domingo que vem às 18 horas, quando nós estivermos aqui, algo de extraordinário vem acontecer, algo de grandioso da parte do Senhor vem acontecer. Senhor, prepara, Senhor, esta data do dia 29, do aniversário da nossa igreja. Abençoa, Senhor, a todos os que estão aqui conosco nesta manhã. Que hoje o café seja consagrado, seja ungido, que o Senhor consagre, que o Senhor unja, que o Senhor abençoe poderosamente. Eu oro para que o Senhor te livre do assalto, do mal, de tudo que não presta, e que você não saia daqui hoje sem uma resposta. Que haja resposta para a sua vida, que haja resposta para a sua casa, que haja resposta para o seu trabalho. Você sai daqui hoje, mas não sai sozinho, porque o Senhor Jesus estará contigo. Se você crê nisso, você pode falar comigo: Senhor Jesus, eu saio da sua casa, jamais sairei da sua presença. Amém. Glória a Deus. Venham todos aqui, meus irmãos, ungir as mãos. Vem pegar o seu envelope do dízimo, deixar a sua oferta, seu dízimo. Suba aqui em cima do altar. Fique já com a gente para a glória do nosso Senhor Jesus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresce, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, e por ele que eu estou gastando a minha vida.
perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.